Olá a todos, eu sou o professor Carlos da Silva. Sou farmacêutico, especialista em saúde pública, mestre em tecnologias educacionais e pedagogo em formação. No vídeo, irei expor o meu trabalho de conclusão de curso do curso de Introdução ao Pensamento de João dos Santos, estudo sobre a pedagogia terapêutica. Só um momentinho que agora eu vou compartilhar a minha tela. O título do meu TCC é O Pensamento de João dos Santos e as Escolas Inovadoras. Irei explanar sobre a contribuição do pensamento santiano para que as escolas inovadoras se propaguem em todo o mundo, trazendo uma nova visão sobre a criança, tão importantes para os dias atuais. Como orientador, tenho o professor Evaldo Cavalcante Monteiro. Então, João dos Santos é o médico psiquiatra, psicanalista e pedagogo. Logo abaixo, temos o site, onde se encontram inúmeros materiais referentes ao professor João dos Santos. Essa apresentação ficará disponível abaixo desse vídeo, e todos poderão acessar o conteúdo clicando sobre as imagens. Então, o que vem a ser as escolas inovadoras? A escola como conhecemos hoje vai sofrer grandes mudanças nos próximos anos, pois é necessário repensar em uma nova educação que valorize o aluno, a criança, como produto e produtor dos saberes. Podemos constatar essa afirmação por meio de inúmeras escolas ao redor do mundo e no Brasil, que tiveram a coragem de construir um novo espaço escolar, mais adequado à realidade da criança, onde se faz cultura e se vive a cultura. Trago alguns exemplos de escolas inovadoras ao redor do mundo, que se lançaram no desafio de mudar suas estruturas educacionais, colocando a criança como protagonista das trilhas de aprendizagem. Uma delas é a Cast to Learn, nos Estados Unidos, uma escola totalmente baseada em jogos. Através de desafios, os alunos vão aprendendo todas as disciplinas, tendo os professores como mediadores do processo. Temos as escolas AINI aqui no Brasil, em que por meio do contato com a natureza, as crianças aprendem a vida. As escolas Reggio Emilia na Itália, famosas no mundo como inovadoras, através de muitos ateliês, conseguem fazer a criança, por meio da arte, perceber o mundo, se autoconhecer. Ainda temos o projeto Âncora, idealizado pelo professor José Pacheco, que fundou a Escola da Ponte em Portugal, que vem colhendo muitos frutos positivos desde a sua inauguração aqui no Brasil. Então temos a Escola da Ponte, que tive a grata permissão de conhecer em 2014. Quando estive lá, percebi o quanto a construção do contexto educativo que centraliza na criança cria um espaço escolar rico em aprendizagem para a vida. Então, aprofundando um pouco sobre essas questões, trago as palavras da professora Patrícia Corsino. Criança entendida não mais como infante, o que não fala e, portanto, o que não é ouvido, mas como alguém que tem o que dizer, é competente o suficiente para atribuir significados ao que está ao seu redor. Produz algo singular a partir do que vive e sente. Participa ativamente da cultura, se formando e transformando. Características essas muito presentes nas escolas inovadoras. Na própria Escola da Ponte, não existe professores, não tem aulas, não tem provas, não se fala mais em inclusão. E o que existe é um ambiente acolhedor, onde as crianças aprendem em conjunto, onde as brincadeiras estão presentes a todo momento, onde a escola é cuidada pelas crianças, organizada e administrada por conselhos compostos por crianças. A figura do professor não existe, e sim de um orientador educacional, de um tutor para a vida. As crianças aprendem na cidadania e não para a cidadania. João dos Santos afirma sempre, que a educação precisa ter como base o afeto e amor pela criança. É uma relação recíproca entre aluno e professor que permite ensinar a vida, os sucessos, os fracassos, por meio de uma constante interação. Então agora, levanto a seguinte questão. Como construir um espaço educativo integral, vívido e de valor para nossas crianças? Baseados
no pensamento de João dos Santos, vamos agora vermos o que se constitui essas escolas inovadoras. O que o pensamento de João dos Santos pode colaborar na construção desses novos espaços educacionais. Devemos sim começar com muito planejamento, com a união dos professores, com interdisciplinaridade nas ações e principalmente escutando as crianças, suas ideias e anseios, bem como trazer a família para o ambiente escolar, o que João dos Santos defendia muito, a união da família, da escola e da criança. No trabalho com as áreas do conhecimento, o professor assume um papel importante, pois vai guiar a criança como orientador nas descobertas do mundo real. A capacidade de valorizar o saber da criança, contextualizar o científico e produzir uma aprendizagem significativa fazem toda a diferença quando se coloca em prática o currículo. O amor e afeto é imprescindível nesse processo. Além dessas questões, precisamos priorizar a brincadeira, o lúdico, o jogo, pois é muito importante no processo educacional. Permite que a criança manifeste seus sentimentos, aprenda a interagir, se sinta autônoma de suas decisões e principalmente seja feliz com elevada autoestima, como sempre João dos Santos nos falava. Os jogos e as brincadeiras têm grande relevância na aprendizagem, sim, e precisam ser bem planejados e trabalhados pelos educadores. Então, reconstruir novos contextos educativos é de extrema urgência para fazermos renascer uma educação mais verdadeira. Como diz o educador Rubem Alves, que mostre a vida a quem ainda não a conheceu. Mais adequada às novas gerações, pois caso contrário, como diz o filósofo Sérgio Cortella e o professor Pacheco, continuaremos a ter alunos do século XXI com professores do século XX utilizando metodologias do século XIX. O professor João dos Santos vai ao encontro de todas as ideias que são a coluna dorsal dessas escolas inovadoras. O amor, o afeto, o brincar, o lúdico, o jogo, a autonomia, o sentir por meio da arte. Sendo assim, chegamos então às considerações finais dessa reflexão, desse TCC. O pensamento de João dos Santos, fundador da pedagogia terapêutica, contribui muito para essa mudança, pois propõe a todos os pedagogos e educadores um movimento de empatia pela criança, um ver antes de olhar, deixar-se observar pela criança e ajudá-la a conhecer a si mesmo, entender sua relação com o mundo e muitas vezes superar problemas vivenciados durante sua formação cognitiva, permitindo o surgimento de um ser humano de elevada autoestima, senso de bem comum e cidadão ativo de visão integral. Apresento aqui minhas referências de João dos Santos e também da professora Patrícia Corsino. Obrigado a todos pela audiência. Trago aqui a foto do Museu de Ciência e Tecnologia de Lisboa, Portugal, que tive a honra de conhecer, um lugar muito especial. Se realmente o lúdico, a arte, o sentir para aprender. Gostaria então de agradecer a audiência. Gostaria de agradecer ao professor Evaldo por toda a sua orientação e prestar minha homenagem à professora Patrícia Holanda pela iniciativa de criar um curso tão maravilhoso, nos aproximando de um pensador tão importante que é João dos Santos, que com certeza a partir de agora será um dos meus mentores na minha caminhada como educador. Obrigado a todos.